Rádio Bandeirantes. Nós estamos na ponta da linha aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Como vai o senhor, ministro? Boa tarde, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Prazer é meu, quem agradece sou eu mesmo por poder participar num programa tão ouvido, com tanta gente ouvindo. Cumprimentar o Cláudio Berto, a Thaís e a ti, Pedro. E estou aqui pronto para saber no que eu posso ajudar. Ministro, a gente quer saber qual é a prioridade do governo, né? A gente fala das reformas, né? Agora todo o esforço concentrado nelas, reforma da Previdência, reforma política, reforma tributária. Como é que a base aliada, como é que o Palácio do Planalto estão trabalhando a partir desta semana? Veja, prioridade do governo, né? O governo, desde o primeiro momento, deixou claro que tinha um compromisso com o ajuste das contas públicas. Aí veio a PEC do teto, nós conseguimos fixar um teto para as despesas para os próximos 20 anos, revisável em 10, mas está em vigor já a fixação da despesa, que a despesa do ano que vem será a despesa deste ano mais a variação da inflação, quer dizer, a despesa do ano anterior mais a variação da inflação. E com isso a gente tem uma contenção das despesas que cresciam, em média, de 1997 para cá, 6% ao ano acima da inflação. Então, nós estamos chegando num ponto em que é absolutamente ingovernável, porque tu não detém mais recursos para investimentos. Teu recurso vai todo ele em custeio. E nós estamos chegando muito próximo disso. E se não fizermos, por exemplo, a reforma da Previdência, e essa é a prioridade absoluta agora, nós no ano de 2024 vamos ter todo o orçamento sendo consumido para o pagamento da folha de pagamento, os encargos obrigatórios na área da saúde e da educação e o pagamento da Previdência. Portanto, é absolutamente indispensável. Não é para o atual governo, é para o Brasil, para os brasileiros, que nós tenhamos, então, uma grande reforma tributária, uma grande reforma da Previdência e também uma reforma tributária. Esta já não mais uma reforma tão ampla quanto se imaginava, esta tributária, mas uma reforma de simplificação. Ministro, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber, ministro, que tipo de reforma da Previdência podemos esperar? Porque muita gente fala que o governo saiu enfraquecido, muito embora os números aparentemente sejam, basicamente, os números do governo no Congresso sejam aparentemente os mesmos da era, digamos assim, pré-Joesley, né? Mas, apesar disso, as pessoas ficam especulando de que o governo está enfraquecido, vai ter que negociar muito para aprovar, e aí os defensores da reforma da Previdência, preocupados como estão com o seu destino, né, ficam preocupados. Será que fica todo mundo meio tenso assim? Será que o governo vai abrir mão de muitas coisas para conseguir aprovar a Previdência? Que tipo de reforma nós finalmente, o senhor acha que teremos? Nós estamos retomando a discussão do relatório que foi aprovado na comissão especial, o relatório do deputado Arthur Maia. Nós não temos nenhuma pretensão de mudar aquilo que foi aprovado na comissão. E com esta aprovação, ela já foi reduzida em 25%, quer dizer, dos 100% que nós mandamos para o Congresso, nós já temos 75%, quer dizer, já se abriu mão de 25% do que era a reforma originariamente. E tencionamos manter ela assim. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, nós vamos sustentar o relatório que foi aprovado na comissão especial. Agora, ministro, a gente sente que começa a entrar na pauta do governo, na pauta legislativa, o projeto também da reforma tributária, da reforma política e reforma previdenciária. 3 assuntos que há muitos e muitos anos o nosso país vem arrastando sem ter conseguido entrar em nenhum deles. De fato, o senhor acha possível que esses 3 sejam votados esse ano? Em que ordem, ministro? Vamos lá. Primeiro, a reforma política é um tema que diz respeito mais ao Congresso. O governo se mantém distante. Agora, é tema do governo a reforma da Previdência, em primeiríssimo lugar, e a reforma tributária. Quando eu digo em primeiríssimo lugar, não significa, por exemplo, dizer que não se possa votar, quem sabe, a reforma tributária concomitantemente ou até antes da reforma da Previdência. Mas são 2 temas que caminham, ambos estão caminhando
dentro do parlamento, na Câmara dos Deputados especificamente. E é possível, a pergunta, é possível. A base do governo hoje, ela é nominalmente de 391 deputados. Nós temos que subtrair aí quantos nós vamos perder. No partido A, no partido B, no partido C, no partido D, e aí nós vamos chegar à conclusão se nós temos votos para votar uma emenda constitucional imediatamente ou não. Então, é mais fácil, teoricamente, é mais fácil nós votarmos primeiro uma reforma tributária e logo depois, mas ainda antes de outubro, né, uma reforma da Previdência. Deputado, ministro, o senhor é o grande especialista da política brasileira na previsão de resultados do Congresso, né, de votações na Câmara, no Senado e etc. Deve ter acertado dessa última vez agora, na semana passada, porque entrevistamos aqui o deputado Beto Mansur e ele disse que fazia em dobradinha com o senhor o levantamento, ele apontava 261 votos, acabou em 263. Com esse 263, já fiquei em dúvida se o senhor estava participando disso, que o senhor é muito mais preciso do que isso, né? Mas eu gostaria de saber se o senhor já tem, assim, num caso de votação de emenda constitucional, como seria a PEC da reforma da Previdência, o senhor tem uma estimativa de votos que poderemos considerar? Não, nós começamos esse trabalho essa semana e hoje é segunda-feira. Então, nós vamos começar aferindo, a partir de amanhã, com os próprios líderes, quais as defecções que nós temos. Que a gente começa sempre com a bancada inteira de um determinado partido e depois vai suprimindo as defecções. E, nesse momento, nós ainda não temos. Seria irresponsabilidade de minha parte se apontasse o número, qualquer que fosse o número. Nós temos, sim, 391 deputados na base de sustentação, mas nós sabemos que temos defecções em alguns partidos, inclusive, bastante expressivas. Mas ministro, é um exagero considerar que, por exemplo, aqueles 21 votos tucanos contra o presidente na semana passada, em tese, são deputados que têm uma pregação e até uma conduta programática ali em defesa da reforma da Previdência. É razoável supor que esses 21 votem em favor da reforma, os 19 ausentes também? Esse tipo de raciocínio vem sendo feito ou não? Ou ainda é prematuro? No caso do partido, especificamente no caso do PSDB, o PSDB por inteiro, ele propaga que é a favor das reformas, que é pelo ajuste das contas públicas, e nós acreditamos que seja assim. Portanto, os votos do PSDB, em princípio, nós deveremos ter a semi-totalidade, se não a totalidade, porque todos eles dizem que estão a favor das reformas. É um caso que foi muito bem buscado por ti, Cláudio Neto, e que nós temos, neste caso, a gente tem certeza que vai haver uma modificação muito grande em relação ao que foi a votação agora, no dia em que se votou o recebimento ou não da denúncia contra o presidente da República. Agora, o senhor acha que podemos esperar, por exemplo, uma votação de outra reforma antes da Previdência para criar um ambiente de negociação, um ambiente mais desanuviado, por exemplo, já cuidando da reforma da reforma política antes mesmo da Previdência, da reforma tributária também, ou não? Ou o senhor acha que isso não tem nada a ver? A reforma política, ela deverá acontecer antes, até por uma questão de calendário. Ela tem que ser aprovada antes de nós entrarmos no mês de outubro, porque nós temos o princípio da anualidade aí para qualquer regra que se queira aplicar dela com relação às eleições que nós teremos em 2018. Então, é certo que esta deverá vir possivelmente antes de qualquer outra. Nada impede, eu disse antes, vou repetir, que a gente tenha a votação da reforma tributária antes da reforma da Previdência, até como um teste, como bem tu disseste, como um mecanismo de avaliação de qual é efetivamente a musculatura que nós temos para enfrentar a votação da reforma da Previdência. A gente está falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, nos Bastidores do Poder, com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Ministro, a gente entrevistou na semana passada o deputado Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma tributária na Câmara. E ele tem um projeto já fechadinho para a reforma tributária, envolvendo imposto de renda e o IVA. É um projeto que ele já toca há muito tempo, há muitos anos, e diz que tem recebido uma espécie de carta branca de alguns setores do governo para tocar isso. É esse o projeto que o governo de fato apoia, ministro? Veja, o projeto do deputado Rauli, eu não tinha feito referência ainda antes,
porque é um projeto amplo, né? É um projeto que ele vai fazer uma grande reforma tributária. E nós vamos ter que medir até que ponto a gente tem nos estados da federação, que é onde normalmente essas questões se levantam, ou são levantados os contraditórios, quantos estados efetivamente estão apoiando, quantas bancadas estaduais estão apoiando o projeto do deputado Raul, que ele é um lutador da causa, né? Ele há muitos anos ele cuida desse assunto e tenho presente que ele conseguiu chegar num ponto com um projeto que seria perfeitamente aprovável se nós tivéssemos os interesses de todos os estados sendo os interesses maiores da nação. Às vezes, os interesses regionais se sobrepõem e aí a gente tem alguns estados que dissociam. Neste caso, eu ainda não sei, não posso dizer, Raul tem dito que tem apoio da maioria, não, por certo não tem da totalidade, tem apoio da maioria, o que seria suficiente para que pudesse haver aprovação. Mas nós vamos medir isso agora, nesse mês de agosto ainda, a gente saberá qual a extensão da reforma tributária que é possível tramitar. Ministro, mas o governo faz restrição a alguma ideia dessas ideias defendidas pelo deputado Raul? Por exemplo, o imposto único, o IVA, né, o imposto de valor agregado, o governo tem alguma posição contrária? A equipe econômica eventualmente faz restrições a isso? Porque a dificuldade da reforma tributária é que ninguém quer abrir mão de receita, né, ministro? Pronto. E aí fica difícil. Pronto, exatamente esse o problema. E nós vamos chegar em que tem no papel a reforma ideal e chega no momento de colocar em prática, não, mas espera aí, aqui vai haver renúncia demais, por isso que eu falei nas chamadas bancadas estaduais, né, onde essas discrepâncias acabam sobressaindo, aparecendo, e nós teremos que ver como é que isso, agora chegou na hora da gente aferir, estado por estado, bancada por bancada, para a gente saber qual a reforma, ou quanto da reforma do nosso deputado Raul é possível tramitar, porque nós não podemos correr o risco de não termos nada em matéria de reforma tributária. Nós queremos ter o que for possível, e nesse caso a gente tem que medir o possível, coisa que ainda não se tem. Nós vamos criar um grupo de trabalho específico aqui na Casa Civil para cuidar da questão da reforma tributária. O presidente Michel designou, inclusive, uma pessoa para acompanhar em nome dele, presidente da República, esse trabalho, e nós vamos ter, então, qual a dimensão da reforma que é possível. Uma coisa que eu queria saber, ministro, desculpe, Pedro, é que é o seguinte, falou-se muito uns dias atrás de eventuais divergências entre o senhor e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Essas divergências existiram mesmo? E se existiram, já foram superadas? Não, primeiro não existiram, né? Eu sempre, em todas as minhas manifestações, deixei muito claro que quem orienta a política econômica do governo é o ministro Meirelles. O ministro da Fazenda é, no governo do presidente Michel Temer, quem dá o tom, quem dá o rumo da política econômica. Logo, não há divergência. Eu sou daqueles que sou o zelador do que sejam as regras do governo. E nós temos uma junta, a Junta de Execução Orçamentária, na qual que é integrada pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o ministro-chefe da Casa Civil. E, invariavelmente, nós estamos de acordo com o que tem sido a posição do ministro Meirelles. Se debate, se discute e, ao final e ao cabo, a posição do ministro Meirelles é que é levada ao topo da consideração. Ele é que tem dado o rumo, ele é que tem ditado. Não há nenhuma discrepância, nenhuma discordância. E pela sua função, ministro, de acompanhar muito de perto todas essas discussões, o senhor acha que a gente está mais perto do que, do aumento da meta de déficit, de aumento de impostos, estouro da meta? O que vai acontecer, ministro? Porque a conta não está fechando, né? Não está fechando. Não está fechando porque nós tivemos uma queda de arrecadação maior do que previsto. Nós tínhamos uma previsão de receitas, refis, reoneração. Então, frustraram-se algumas receitas. E daí porque o governo teve que optar por um aumento de impostos e o que se viu, o potencial arrecadatório com esse aumento não vai cobrir toda a falta que aquela receita que não aconteceu está fazendo. Nós teremos que ter de novo uma decisão, imposto ou aumento de déficit.
Este é o momento que vive o ministro Meirelles e a sua equipe. Eles estão trabalhando. Desde logo devo dizer que ele não fala mais, não fala mais, não analisa a hipótese de aumento do imposto, está afastado. Então está avaliando se, quando e enquanto o déficit será aumentado. Primeiro, se vai ser aumentado. Quando e enquanto. Este é o trabalho que, neste momento, o ministro Meirelles, a área econômica, está dedicado. E sobre a reforma da Previdência, ministro, eu queria abordar com o senhor alguns pontos que podem voltar aí ao debate durante essa fase de plenário, que é a questão da idade mínima, que é a questão das mulheres. Isso tudo para o governo já é ponto pacífico, não há como negociar mais nada nesse sentido, ou há ainda alguma margem de negociação do Planalto para a reforma da Previdência para que ela tenha o seu efeito, né? Porque o senhor aqui explica que o objetivo dela é garantir os direitos e fazer com que o governo não tenha um gasto muito grande, ou quase a totalidade do seu gasto, com o pagamento previdenciário. Tem margem ainda de negociação ou o texto que passou na comissão é o que vai seguir até o fim? Veja, a proposta defendida pelo presidente Michel Temer, pelo governo, pela área econômica, por nós, é que o texto é o que saiu da comissão especial. Deixa eu dar mais um número apenas. O déficit da Previdência no ano de 2016, setor privado e setor público, foi de 227 bilhões. O déficit que está previsto para este ano, 274 bilhões. Veja a variação de um ano para o outro. Essa diferença terá que sair de outras áreas, de áreas de investimentos. Isto neste ano. Só que nós já estamos chegando, estávamos antes falando que temos que aumentar o déficit porque não vamos conseguir superar a execução orçamentária com as receitas que temos. Pois bem, imagine nós termos isso subsequentemente, o ano que vem, depois, em 2024, se nós não fizermos uma reforma da Previdência, vou repetir aqui, em 2024, toda a receita da União, repito, eu sei que já falei, mas vou repetir, toda a receita da União será para pagar folha de pagamento, os investimentos em saúde e educação e o pagamento da Previdência. Convenhamos que nós não podemos imaginar que não teremos nenhum centavo para investimento no Ministério dos Transportes, no Ministério das Cidades, no Ministério do Desenvolvimento Social, no Ministério da Agricultura. Enfim, a administração federal, ela não pode ficar circunscrita a ser pagador de folha de pagamento. E essa é uma situação que nem sequer está prevista para o atual governo, não é, ministro? É importante dizer que essas reformas se destinam mesmo ao futuro, né? É o futuro. Nós temos, no máximo, nós teremos o déficit crescendo até 31 de dezembro de 2018. Depois é com outro governo. Nós não estamos aqui preocupados com o Brasil. Não é o atual governo que está com o problema. Quem está com o problema são as finanças públicas do Brasil. É o Brasil que está com o problema. Este é um problema dos brasileiros. Por isso que nós temos que resolver, e aí, por essa razão, é que eu confio que a gente terá no Congresso uma compreensão maior por parte dos deputados e senadores para a aprovação dessa indispensável reforma. Ministro, deixa eu te perguntar mais uma coisa. As categorias de procuradores da República e também juízes federais têm reivindicado aumento de salário para o ano que vem. Eles apresentaram essas propostas, né, entidades de classe e também a Procuradoria-Geral da República tratou disso no Conselho Superior do Ministério Público. Como é que o senhor vê esse pedido dessas classes de aumento de 20 e pouco por cento dos salários para o ano que vem nessa situação que o país atravessa? O pedido, eu compreendo, mas é absolutamente inexequível com esse quadro que nós estamos convivendo. E digo mais, nós deveremos ter o regime geral da Previdência, o teto de R$ 5.531, sendo o teto geral para todo mundo, inclusive quem tem no seu contra-cheque 30, 40, 50 mil reais, que a gente sabe que muitos servidores públicos têm, eles terão a Previdência custeada pelos brasileiros até 5.531. Depois terão que fazer previdência complementar. Esta é a ideia dessa reforma. Ela quer fazer com que todos os brasileiros sejam iguais.
porque o regime geral da Previdência, nós temos um teto de 5.531, mas a média da pensão é em torno de 2 salários mínimos. Nós não podemos imaginar que o povo, como de um modo geral, venha a ser o custeador, venha a ser o financiador dessas aposentadorias que são absolutamente privilegiadas. Ministro Padilha, na semana passada, o presidente Michel Temer falou que, para ele, o parlamentarismo é o melhor sistema de governo e disse que não descarta a possibilidade de que isso mude já para 2018. Essa é uma tese pessoal do presidente ou é algo que está disseminado no governo como um todo, ministro? Não, o presidente ele fala em pequenos grupos, ele tem falado ser parlamentarista. Eu, pessoalmente, também sou defensor do parlamentarismo, mas não vejo condições políticas de nós implantarmos o parlamentarismo agora para 2018. O senhor acha que não dá tempo ou não há clima? Ou... Não dá tempo. Não dá tempo e ter-se-ia que criar o clima, né? Tá certo, vamos agradecer então ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder. Ministro, obrigado pela atenção, até uma próxima. Eu que agradeço muito obrigado, o privilégio de participar desse programa com tanta audiência e tão bem conduzido por vocês. Parabéns para vocês, muito obrigado.